Boa noite, gente. Meu nome é Raquel e eu sou fisioterapeuta, mestre em reabilitação neuromotora com 20 anos de experiência. E hoje eu vou falar para vocês como conhecer o portador da dor crônica e os tipos de dor crônica que as pessoas podem ter. Aqui é um desenho só para vocês entenderem melhor a dinâmica do paciente com dor crônica. Uma vez que esse paciente vai colocar a mão nas regiões que doem, fazer uma expressão dolorosa, chorar, fazer posturas ditas antálgicas, por exemplo, curvado quando está com dor na coluna, diferenciando a dor aguda da dor crônica. A dor aguda é aquela dor que surge repentinamente, né? E já a dor crônica é tipo um trator que passa nas costas do paciente. Então, observe essa figura de dor aguda e dor crônica, e você vendo o paciente de dor crônica, você percebe por que o paciente na educação física ou na fisioterapia se comporta dessa forma. E o paciente de fibromialgia, olha como a paciente ou o paciente de fibromialgia sentem. É como se houvesse objetos cortantes espetados em todo o seu corpo. Por isso eles são tensos. Agora nós vamos falar sobre a dor nociceptiva e neuropática. É muito importante separar o que é dor nociceptiva, que é a dor aguda, a dor relacionada à lesão, da dor neuropática, que é uma dor crônica. Então, a dor nocioceptiva é aquela dor que pode ser do corpo, né, somática ou visceral. Então, ela vai se caracterizar por uma dor mais aguda, latejante, intensa. Ela até pode ser leve, mas ela vai vir bem localizada e geralmente ela vem acompanhada de sinais flogísticos da inflamação, que é o calor, né, a temperatura mais alta e aquela cor vermelhinha, né, que a gente chama de rubor. E às vezes o inchaço também, um inchaço mais exuberante, que a gente chama de edema. Quando a gente tem bloqueio de um órgão interno, nós vamos ter um tipo de dor nociceptiva visceral. Ela vem no formato de câimbras. Então, pode ser difícil a gente separar o que é uma dor nociceptiva, o que é uma dor visceral. Por exemplo, um paciente que tem lombalgia e apresenta incontinência urinária ou tem lombalgia e câncer. Mas no meu curso, conforme eu for abordando como eu atendo os meus pacientes de dor crônica, eu vou falar sobre isso e vou ajudar mais vocês entenderem como fazer uma boa avaliação e um bom tratamento. E então, quando a gente fala, a dor aguda é uma dor fácil de localizar. Já a dor neuropática, ela tem sintomas negativos e positivos. Então, é a tal da dor lá do nervo ciático, a dor que o paciente relata quando tem síndrome do túnel do carpo. Então, os sintomas negativos, ele vai perder a sensibilidade à dor, a sensibilidade à temperatura. Ele pode ter dor, mas ele não tem sensibilidade na pele à dor. E ele vai, geralmente são os primeiros indicadores. Depois vai haver os sintomas positivos. Eles podem ser espontâneos, espontâneo assim, então o paciente faz um movimento, ou uma postura, ou dorme em cima do braço, ou dorme torto. Então, isso vai fazer com que espontaneamente esses sintomas apareçam. No caso, sintomas positivos. Eu vou falar para vocês, que são as parestesias e as disestesias. Ou ele pode ser evocado através de uma série de testes ou de situações clínicas, onde o profissional vai evocar esses sintomas positivos para poder fazer um diagnóstico da patologia e da sua gravidade. Então, esses sintomas positivos são as parestesias, que são sensações anormais, mas não são desagradáveis, como, por exemplo, formigamento. Então, isso é muito comum, por exemplo, pianista que toca muitas horas de piano, tem síndrome do túnel do carpo. Ou disestesias. As disestesias já são sensações anormais, desagradáveis, na forma de queimação ou vibração, por exemplo, quem trabalha com britadeira. E ainda tem um terceiro tipo de dor, que é chamada de dor psicogênica. Então, assim, os pacientes que têm dor crônica, a maioria deles desenvolve algum tipo de transtorno de ansiedade ou depressão crônica que exacerba e
perpetua o quadro de dor crônica. Então, isso é bem comum. Mas tem pacientes que já começam com fator psicogênico. Então, tem aquele paciente que ele é puramente somatoforme. Ele não tem nenhuma doença, mas ele vive cheio de dor, vive cheio de problema, vive reclamando, vive fazendo exame e tudo mais. E tem aquele paciente que já somatizou o seu transtorno emocional. Então, ele já transformou aquilo numa doença que é clinicamente constatada por exames de imagem, ou exames laboratoriais, ou testes, ok? Então, existe uma lesão no caso da psicossomática. Então, os pacientes, assim, eu posso fazer um checklist para entender se esse meu paciente tem mais fundo psicogênico do que outros tipos de fundos para a dor, né? No caso, a nociceptiva, que eu trato a lesão, ou a neuropática, que eu trato a dor crônica. E, então, eu vou ver essa característica psicogênica como? Então, o paciente vai relatar transtorno de ansiedade, depressão crônica, preocupação em comum com possíveis doenças futuras, ausência de resposta a medicamentos ou a tratamentos e efeitos colaterais exagerados, medo descontrolado sobre a gravidade de sintomas que não representam risco, sensação que a avaliação clínica, o diagnóstico, ou tratamento médico, ou fisioterapêutico, etc., são errados, inadequados, cinesiofobia, que é o receio que os exercícios físicos ou práticas desportivas, mesmo que sejam leves, prejudiquem seu estado de saúde. Tendência a interpretar sensações físicas consideradas normais como um provável sinal de doença física grave ou incurável. Então, assim, sei lá, tô com uma tendinite no punho e tem um cistinho aqui, já acho que é um câncer, né? Um cisto na mão, câncer. Hábito de manter consultas repetitivas com o mesmo médico ou buscar profissionais de diferentes especialidades que julga necessário e urgente. Então, isso são as características psicogênicas, ok? Eu espero ter contribuído para vocês entenderem mais ou menos como o paciente pode funcionar quando ele relata dores para você. E para você poder focar o seu tratamento na real necessidade que ele tem. Não só, o tratamento engloba também a orientação e tudo mais, né, gente? Eu fico muito feliz de poder compartilhar meus conhecimentos com vocês e desejo um feliz 2022, muito amor no coração e namastê! Vamos assistir.